Graça e paz. Hoje é o 17º dia da nossa consagração de 21 dias com jejum e oração. Eu quero deixar novamente uma mensagem para a sua reflexão neste dia. E o tema da nossa mensagem é: quem tocou em mim? E o texto que nós utilizaremos se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 45, que diz: E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse: Mestre, a multidão te aperta e te comprime. Esta é a passagem, a famosa passagem da mulher com fluxo de sangue. Diz que uma mulher estava há 12 anos com esta hemorragia e ela entendia que se ela pelo menos tocasse nas orlas da veste de Jesus, ela seria curada. Então Jesus, enquanto passava por um determinado local, ela aproveitou a oportunidade, se aproximou dele e de uma forma, que ninguém percebesse, ela foi lá e tocou no seu manto, tocou nas suas vestes. E a resposta nós já sabemos, ela foi curada imediatamente, a hemorragia dela cessou. E é aí que, neste momento, acontece esse versículo 45, quando Jesus fala: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse: Mestre, a multidão te aperta e te comprime. Porque muitos estavam ali ao redor quando isso aconteceu. Muitos estavam próximos a Jesus. Então Pedro virou para Jesus e falou: olha, mestre, muitos estão aqui próximos do Senhor. Muitos estão esbarrando no Senhor. E o Senhor pergunta: quem foi que te tocou? E ele fala: não, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, ou saiu poder. E até que aquela mulher se apresentou, Jesus procurou e aquela mulher se apresentou, e aí ele falou: filha, a tua fé te curou. Esse com certeza não é um toque qualquer, não foi um toque simples, não foi simplesmente se aproximar de Jesus e tomar ali uma atitude qualquer. Este foi um toque com toda certeza especial. Quando Jesus pergunta quem me tocou, até Pedro acha estranho, porque muitos estavam, de certa forma, encostando em Jesus, aparentemente tocando em Jesus, mas Jesus deixa claro que ele havia sido de verdade, tocado de verdade, de uma forma diferenciada. E o que será que tinha de tão especial no toque desta mulher que nós poderíamos aprender para as nossas vidas? Vamos ver então o texto. Quando Jesus fala quem me tocou, é uma pergunta muito intrigante. É uma pergunta que nos leva talvez a refletir sobre este tipo de toque especial. E nós podemos destacar algumas lições sobre este toque especial. A primeira lição que nós podemos aprender sobre este toque especial é que este toque foi um toque para conexão. Ou seja, foi um toque para se conectar com Jesus. Foi um toque sem religiosidade, foi literalmente um toque de fé. Foi um toque sem se preocupar com a formalidade. As pessoas que se aproximavam de Jesus, elas tinham um problema sério, olhavam para ele como um rabino e por isso tinham toda uma formalidade para se aproximar dele. Existiam aqueles, inclusive, que sequer se aproximavam dele justamente por ele ser um mestre. Então, alguns tinham vergonha, tinham receio, queriam muitas vezes chegar perto dele com toda a etiqueta necessária. Alguns se aproximavam dele com toda uma formalidade, mas o que nós vemos com essa mulher aqui é que ela não se preocupou com a formalidade, não se preocupou com o jeito correto ou incorreto de se aproximar, ela simplesmente queria se aproximar. E o que moveu aquela mulher não foi a sua formalidade, não foi a sua religiosidade, mas foi sim a necessidade de tocar Jesus, de estar próximo de Jesus, de se conectar com esse Jesus. E ela entendeu que se conectasse com ele, pelo menos através da pontinha da sua veste, já seria suficiente. Então, aquela mulher, o que ela pode nos ensinar com o seu toque, é que ela tocou para se conectar com Jesus. Foi um toque com fé.
O toque dela foi diferenciado, porque foi um toque com fé. Infelizmente, né, trazendo isso para os nossos dias, muitos se preocupam ainda com a aparência, muitos se preocupam ainda com o método que vai utilizar para se aproximar de Deus, muitos se preocupam como orar, como falar, qual é a posição certa para orar, se deve orar na igreja, se deve orar num quarto, se o quarto deve estar com a porta fechada, se a oração deve ser de joelho. Muitas pessoas, infelizmente, estão presas a uma forma, a uma religiosidade para se aproximar de Jesus, sendo que o toque que Jesus quer, né, que seja tocado, da maneira como ele quer ser tocado, é simplesmente um toque com fé. É um toque simples com fé. É compreender que Jesus Cristo, apesar de ele estar sentado à direita do nosso Deus Pai, ele também está presente diante de nós. E nós precisamos eliminar essas formalidades para entrar na presença de Jesus, para falar com Jesus, para poder ali de alguma forma tocar em Jesus. Jesus Cristo não está preocupado se você vai orar de pé ou se você vai orar na barriga de um peixe, de cabeça para baixo, no meio de uma escuridão. Ele não está preocupado se a luz está acesa ou se está apagada, se vai ser com a sua voz, falando de uma maneira alta, baixa, sussurrando, ou apenas em pensamento. O que Jesus está esperando da nossa maneira de se conectar a Ele é se esta maneira de se conectar a Ele vem com fé, vem acreditando nele, acreditando quem ele é, no poder dele, entendendo realmente quem era este Deus, quem é este Deus. Portanto, quando entrarmos na presença de Deus, precisamos entender isto, precisamos nos conectar com Jesus, com fé. Não importa se estamos dentro de um ônibus, de pé, cansados, podemos ali elevar os nossos pensamentos a Deus e simplesmente orar, falar com Deus, entrar na presença dele. Precisamos compreender que às vezes estamos na nossa casa e falamos, poxa vida, eu preciso falar com Deus. E aí ficamos ali presos à ideia de que só dá para falar com Deus se eu estiver dentro da igreja, ali próximo ao púlpito, olhando para o púlpito. Não. Também não estou aqui falando ou diminuindo a igreja, não estou falando isso, são coisas completamente diferentes. Tá? O valor da igreja não se resume ao fato simplesmente de se buscar a Deus, tá bom? Mas para se buscar a Deus, para se entrar na presença de Deus, você não precisa estar dentro de um templo, você não precisa estar numa determinada posição ou no seu quarto com a porta fechada, como eu conheço algumas pessoas que pensam assim às vezes. Eu preciso entrar no meu quarto, pastor, e fechar a porta do meu quarto, como diz aquele versículo. Não, você só precisa ter fé. Entrar na presença de Jesus exige fé. Você pode estar correndo, né, e falando com Jesus. Você pode estar sentado falando com Jesus. Você pode estar deitado falando com Jesus. Você pode estar de joelhos falando com Jesus. Portanto, que não haja uma formalidade entre nós e esse Deus. Jesus espera de nós, na verdade, apenas a fé. E o que mais nós podemos aprender com este toque especial que esta mulher fez ali, né, agiu ali dessa forma com Jesus? O que mais nós podemos aprender? Podemos aprender que foi um toque para relacionamento. Esse toque especial foi um toque para relacionamento. Tanto é que quando essa pessoa toca em Jesus, Jesus vira e fala, quem me tocou? Né? Mais uma vez, para responder, quem me tocou? E quando ele faz essa pergunta, ele também está querendo saber com quem foi a pessoa que tocou ele, porque ele não quer simplesmente ser um objeto, ser simplesmente um amuleto, algo que alguém vai lá, usa e depois simplesmente vai embora. Não, Jesus Cristo, ele quer ter um relacionamento com esta pessoa. Ele sabe que simplesmente um milagre, uma bênção temporária, eu falo temporária porque ela serve apenas para este momento aqui da terra. Então é que essa bênção temporária na vida daquela mulher não era suficiente, ele queria algo mais, ele tinha algo mais para aquela mulher. Ele tinha algo muito maior e muito superior do que somente encerrar um fluxo de sangue, encerrar uma hemorragia.
O que Jesus queria com aquela mulher era ter um relacionamento com ela. E o maior dos milagres, a maior das bênçãos que pode existir, foi conseguida, foi conquistada na cruz. O maior milagre não veio através de uma porta de emprego, não veio através da cura de um câncer, não veio simplesmente através de melhorar ali o relacionamento entre pais e filhos, mas o maior milagre que existiu ali na cruz foi reatar o nosso relacionamento com Deus. Este foi o maior de todos os milagres. Era isso que a humanidade mais precisava. Ter contato direto com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso, com Deus da bênção, e não somente com a bênção de Deus. Deus não quer ser apenas a bênção para a sua vida. Ele quer ser o Deus da bênção na sua vida. Ele quer mais do que oferecer a você vantagens ou benefícios. Ele quer ter um relacionamento contigo e mostrar que ele é muito mais do que simplesmente uma cura, muito mais do que algo material na sua vida, nas nossas vidas. Portanto, Jesus Cristo, quando se aproxima aqui, que ele fala quem me tocou, ele quer se relacionar com aquela mulher. O toque daquela mulher foi um toque para relacionamento. E o que mais podemos aprender aqui sobre este toque especial? É que este toque também foi um toque para testemunho. Um toque para testemunho. Existia um objetivo para que a bênção, para que o poder de Deus, de alguma forma, saísse de Jesus e fosse, de alguma forma, ministrado sobre aquela vida. Existe um propósito da parte de Deus. As bênçãos de Deus não são simplesmente para nos beneficiar e pronto, já estamos satisfeitos, não. As bênçãos de Deus servem, têm o objetivo, têm o propósito de gerar testemunho para Deus, para glorificar a Deus, para mostrar às outras pessoas quem é Deus. E isso nós vemos quando Jesus procura, quer saber quem foi, aquela mulher precisa falar de forma pública, diante dos outros, que foi ela quem tocou em Jesus. E por que Jesus queria tanto que aquela mulher falasse que foi ela? Porque será que Jesus não sabia? Será que Jesus não sabia quem era aquela mulher? Que foi ela que tocou? Ele sabia, mas ele queria que partisse dela a ideia de dizer, olha, eu confio, eu vim aqui porque eu creio em ti. Portanto, os milagres de Jesus, eles também vêm acompanhados da proposta, o toque especial em Jesus, ele vem acompanhado com a proposta de testemunho, de elevar o nome do Senhor, de glorificar o nome do nosso Deus. Esse é o objetivo simples e prático. Este é o propósito de Deus, operar sobre as nossas vidas, sobre uma cura, sobre uma porta de emprego, sobre um relacionamento, sobre um casamento, seja lá qual for a bênção. O objetivo maior, o propósito maior é realmente para que ocorra o testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que Deus seja exaltado diante de todos. E aquela mulher entendeu que ela precisava dizer quem ela era, que era ela que havia tocado Jesus, e com isso as pessoas viram que ela acreditava em Jesus. Ela teve que fazer isso, e Jesus ali, ele foi de certa forma exaltado, porque a bênção poderia ter acontecido e ter ficado tudo escondido, mas Jesus queria que aquela bênção ali, de certa forma, servisse para glorificar e exaltar o nome de Jesus. E Jesus, ele sempre teve o objetivo de tudo que ele fazia, de glorificar e exaltar o Pai. Portanto, quando nós buscamos uma bênção, queremos tocar em Jesus, precisamos entender que este toque, ele serve para que sirva de testemunho sobre Jesus, sobre Deus, sobre o que ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Mas o que mais me preocupa não é literalmente este texto, não é o tipo de toque especial, saber que aquela mulher, ela tocou em Jesus para ter uma conexão, que ela tocou em Jesus, e isso gerou um relacionamento, que esse toque especial serviu para glorificar o nosso Deus. Não é isso que me preocupa. O que tem me preocupado, na verdade, é quando foi a última vez que nós
tocamos em Jesus. Eu fico olhando para essa passagem, fico pensando que o que aconteceu ali naquele momento foi algo tremendo, né? Jesus passava por um determinado local, muitas pessoas estavam em volta de Jesus, mas o que chama atenção mesmo é saber que apenas uma pessoa, apesar de estar tão próximo, apenas aquela mulher conseguiu tocar em Jesus. E esta é a parte que mais preocupa. Eu começo a olhar aqui como se nós estivéssemos dentro de uma igreja e muitas pessoas orando, falando alto, né, talvez de joelho, ou buscando, ou clamando, e Jesus no seu trono, mesmo dentro da igreja, Jesus ali no púlpito, sentado no trono, sendo ali na sua posição de destaque, porém, um determinado segundo, Jesus vira e fala assim, alguém falou comigo. E aí o pastor iria até Jesus e falaria assim, mas Jesus, está todo mundo aqui falando contigo, está todo mundo aqui orando na sua direção, falando com o Senhor. Jesus fala, não, mas uma pessoa falou comigo porque eu senti que de mim saiu o poder. Poxa, eu fico imaginando algo do tipo, porque quando foi a última vez que nós entramos na presença de Deus com fé? E não para tentar, na verdade, para tentar se conectar com Ele, não simplesmente preocupado com a formalidade, preocupado com o método, com o jeito, com a religiosidade, de ter que estar de joelho dobrado, ou de ter que estar virado, ter que estar dentro de uma igreja, ou simplesmente virado para o púlpito, ou ter que estar de olho fechado e nunca de olho aberto, ou ter que estar, né, numa posição específica e não em outra, em um determinado lugar e não em outro. Quando foi essa última vez que nós deixamos de nos preocupar com todas essas questões religiosas ou parlamentares e nos lembramos apenas de entrar na presença de Jesus com fé? De entender que quando Paulo fala orar sem cessar, é porque nós estaremos com o nosso pensamento sempre conectados com Deus. Quando foi a última vez que nós entramos, né? Então isso é que me preocupa mais. Quando foi a última vez que nós entramos na presença de Deus com fé, não se preocupando a forma, não se preocupando com o jeito, mas se preocupando único e exclusivamente de falar com Deus, de entrar na presença dele, de tocar nele, de querer ter essa conexão com Jesus. É isso que me preocupa com o pastor. Me preocupa com o pastor também o para quê? Para que nós queremos tocar em Jesus? Porque se está difícil tocar em Jesus, quando foi a última vez, talvez também tenha a relação do para quê. Porque muitos, às vezes, não querem se relacionar com Jesus, não querem ter esse relacionamento, apenas querem entrar na presença dele, alcançar essa bênção, usar ele como objeto e depois ir embora. E talvez essa seja também uma das causas de muitas vezes nós não obtermos a resposta da parte de Deus. Simplesmente porque usamos Jesus Cristo como um objeto, como um penduricalho, como algo milagroso, né, simplesmente, mas não queremos ter contato com ele. Queremos sim apenas buscar a ele, e ao alcançarmos, viramos as costas e vamos embora. Não nos importamos com o que ele tem para nós, com o que ele tem para falar conosco, com o tipo de relacionamento que ele quer conosco. E isso também me preocupa, né? Quando foi a última vez? Para que eu quero tocar em Jesus? Para que eu quero? Para que você quer tocar em Jesus? Porque Jesus quer se relacionar conosco. Ele quer nos mostrar que a maior bênção que existe é a salvação. E não é a cura, não é uma porta de emprego, não é a aquisição de um bem material, não é um relacionamento perfeito, mas sim a salvação. Porque este foi o maior de todos os milagres, o maior de todas as bênçãos que Deus separou para nós. Ali na cruz, o que Jesus fez, o maior de todos os milagres da salvação, foi nada mais, nada menos do que reativar o nosso relacionamento com Deus. Estando com Deus, sim, nós temos a vida eterna. É assim que nós temos a vida eterna, quando nós nos relacionamos com Deus. E Jesus oferece este algo muito maior do que simplesmente vir e receber dele algo tão passageiro desta vida, porque ele quer algo eterno sobre nós, que é o relacionamento com Deus. E para que também tocar em Jesus? Se não for para glorificar
exaltar o nome dele, se não for para dar testemunho sobre ele. É muito triste vermos pessoas que buscam, clamam, entram na presença de Deus, mas são incapazes de testemunhar sobre o que Deus tem feito na vida delas. Como é triste ver que pessoas são alcançadas por Jesus, são alcançadas por Deus, a salvação chega até elas, porque pessoas ali se esforçaram, ou até mesmo se arriscaram a levar a palavra para ela, mas quando ela recebe essa palavra, ela é incapaz de compartilhar, de testemunhar este que foi o maior dos milagres na vida dela, ela é incapaz de compartilhar esta bênção, este milagre para outras pessoas. O toque especial que Jesus espera é um toque que sirva para glorificar e exaltar o nome dele. O toque que Jesus espera de nós é um toque que venha para gerar relacionamento com ele. O toque que Jesus Cristo espera de nós é um toque que seja para nos conectarmos a ele, sem se preocupar com a formalidade, com a religiosidade, com as maneiras que nós aprendemos, né, com os jeitos, com os trejeitos, mas o que ele quer é que você se aproxime, que você não tenha medo, que você não tenha receio. Jesus Cristo quer ser tocado hoje por mim e por você. Jesus Cristo quer que você o toque. Você quer tocar em Jesus? Jesus Cristo quer ser tocado por nós. Vamos orar. Jesus, esta, Deus, é a tua palavra, Pai. Meu Deus, eu imagino o Senhor, ó Deus, passando ali no meio daquela multidão, Senhor, querendo sim ser tocado, esperando, ó Deus, que alguém simplesmente entendesse o propósito para o qual era tocar, ó Deus, em Ti, ó Deus, para o qual era, Deus, de ter um relacionamento contigo, para glorificar e exaltar o Senhor. Mas, ó Deus, muitos ali não compreendiam, muitos ali, ó Deus, não queriam, na verdade, ter uma conexão contigo, queriam apenas a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Se muitas vezes estamos somente orando, se temos feito, talvez até aqui, um período de oração e de jejum, onde apenas queremos a nossa resposta de oração. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, nos perdoa, Pai, e nos ajude, ó Pai, a nos conectarmos contigo, que a nossa fé esteja empenhada tão única e exclusivamente, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, sem se preocupar com o que as pessoas vão falar, com as formas que criaram, com os jeitos que criaram, porque eu tenho certeza, Pai, que o que o Senhor espera é que simplesmente apresentemos diante de Ti, ó Deus, a nossa fé em Ti, reconhecendo que Tu és Deus, que Tu podes mudar a nossa situação e que nós somos dependentes de Ti, Senhor. Ó Senhor, e que este toque nosso, Pai, sim, possa, Deus, gerar um relacionamento contigo, possa gerar um relacionamento com o Pai, de forma, Deus, a compreendermos, ó Deus, que a maior das bênçãos é a salvação, que apesar, ó Deus, de estarmos passando por lutas e por dificuldades, ó Deus, a maior bênção que nós recebemos ocorreu ali na cruz, ó Deus, através do Senhor Jesus, oferecendo a sua vida como sacrifício, porque ali, naquela cruz, ó Deus, houve, ó Deus, ali a oportunidade que nos foi concedida, Senhor, para que pudéssemos agora reativar o nosso relacionamento com Deus. Ó Senhor, e que este nosso toque sirva, ó Deus, para falarmos dos Teus feitos, para sermos testemunhas, como diz em Atos 1:8, Deus, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, para que sejamos testemunhas, tanto em casa, quanto no nosso bairro, quanto na nossa cidade, no nosso país, até os confins da terra. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Amém. Toque em Jesus hoje. Jesus espera ser tocado. Que você não seja mais um na multidão. Que você não toque em Jesus como todos têm tocado simplesmente, mas que seja um toque com fé, um toque que gere relacionamento de Deus contigo e um toque que sirva para você glorificar, exaltar, para você testemunhar o nome do Senhor diante de todos. Amém? Deus abençoe sua vida e que Deus conceda a você, assim como concedeu aquela mulher com fluxo de sangue, a bênção dela, Deus conceda a você a bênção que você tanto busca. Amém? Deus te abençoe.